Gravando, tá? Bom, então vamos abrir aqui o que tem que abrir. Bom dia também, a Ana Carolina. No ensino médio americano, eles veem muitas coisas que a gente normalmente aqui no Brasil vê no nível superior, pelo fato de que uma boa parte, a maioria dos alunos americanos param no ensino médio, então eles não vão além. Então o ensino médio deles é reforçado, né, por uma série de coisas que se veria aqui, por exemplo, no ensino superior. Então essa é uma das coisas que tem, por exemplo, uma demonstração da lei de Faraday. Hi and welcome to High School Physics Explained, and today I want to demonstrate Faraday's law and give you a bit of an explanation as well. Então, disso, né, vai dar uma demonstração da lei de Faraday e uma demonstração. Aí ele tem aqui um galvanômetro, tá? Como a gente viu lá na experiência 1, ó. Um galvanômetro bastante sensível, tá? O ponteiro está parado em zero, ele pode deflexionar para a direita, se a corrente for positiva, né? E para a esquerda, se a corrente for negativa. E aqui ele tem um solenoide, uma bobina com muitas espiras de fio enrolado, tá? E aqui na mão dele, aqui deitado, aqui tem um ímã, tá? Inicialmente um polo norte para baixo, depois ele vai trocar. So in front of me I have a coil, and that is connected to this ammeter or galvanometer. And I also have a rare earth magnet, and this magnet is facing so that the north is facing outward like so. What's going to happen when I insert this magnet into this coil? Ó, vocês viram claramente o efeito, você viu? Quando ele introduziu, foi para a direita. Quando ele retirou, foi para a esquerda. You see the needle deflect. What if I do this faster? Ó, se ele fizer, como é que se diz? Rápido, né? Se ele fizer, como é que se diz? Rápido. Se ele fizer rápido, o aumento, se ele fizer rápido, o efeito aumenta, tá? You should see that the needle deflects a greater amount. So what's going on? Well, Faraday's law, in essence, Aqui no ensino médio, lá ele não tem cálculo integral, tá? Então, no ensino médio, se diz simplesmente que a força eletromotriz induzida é a variação finita do fluxo dividido pela variação finita do tempo, tá? Um caso especial, né, em que o fluxo e o tempo são lineares, tá? Então, no nosso caso, você lembra que isso aqui é simplesmente a derivada, tá? É a derivada do fluxo em relação ao tempo, tá? Mas no ensino médio, como eles não têm ainda o cálculo diferencial, se ensina que a variação, né, finita do fluxo sobre a variação finita do tempo. says that the rate of change of flux causes the production of an EMF, or in other words, what is commonly referred to as an electromotive force, though in reality is talking about a voltage. So when I place... que ele fala que eles ensinam que os alunos que força eletromotriz e voltagem são parecidas, quer dizer, são irmãos, mas não são exatamente a mesma. The magnet in, the magnet has a magnetic field around it. Magnetic field lines are radiating out from the magnet. And as I insert the magnet into the coil... Tá vendo? Aqui tem as linhas de campo, né? Como vocês viram na figurinha, né? Aqui o norte está para baixo, ó, saindo as linhas, entrando pelo sul. The coil experiences a change of flux. That is, these magnetic field lines are crossing over the wires. And the rate at which that occurs is causing a production of an EMF. Now, EMF is like a voltage. So, since I'm producing a voltage, and we now have a closed circuit, I'm also producing a current as a result. And so we see that in the deflection. Now, the direction of the magnet, or the direction of the relative motion between the magnetic field lines and the wires, determines the direction of the EMF and hence the current. So if I pull it out, you're going to see it deflect the other way. Now, what will happen if I turn my magnet over so that... Agora ele turna, quer dizer, ele troca, né? O norte com o sul, tá? Aí vocês vão ver que o efeito vai inverter a direção. Ó. Primeiro era a direita, depois a esquerda, né? Agora vocês vão ver o contrário. The south is now facing outward. We're going to see the same effect with one small exception. That is, the deflection will be in the opposite direction.
Ó, tá vendo? Why? Again, because the magnetic field lines are now in the opposite direction. Now, what happens if I hold it stationary? You'll see no deflection Se ficar estacionário, não tem deflexão. whatsoever. That's because we don't have any changing flux. We don't have any rapidly changing magnetic field lines crossing my wire, and so I have no EMF. So that's a very simple demonstration of Faraday's law. But let's say I don't want to use a magnet to generate a rapidly changing flux. What can I do then? Agora, essa foi a experiência 1, tá? Agora ele passa para a experiência 2, tá? Lembra que a experiência 1 é a variação física do primário em relação ao secundário, tá? Agora, na experiência 2, são duas bobinas colocadas próximas e ocorre a variação do fluxo magnético do primário através de uma variação de corrente elétrica da fonte de energia do primário, tá? And now in a variation of Faraday's law demonstration, you'll see I still have my solenoid over on this side connected to the ammeter, and there's no connection to a power supply. On this side, I have an ammeter, a solenoid, and a rheostat, which allows me to... Aqui importante detalhe, ó. Aqui é um rheostat, tá? Ele falou lá, rheostat, rheostat, é um resistor variável, tá? Não sei se dá para vocês perceberem a geometria dele. Ele tem um cilindro longo, tá? Ao longo desse cilindro é enrolado fio desencapado, fio comum, tá? Milhões de voltas de fio comum, tá? Aqui assim, tá? E ele tem, entre os extremos tem dois contatos que dá resistência total, por exemplo, 100 ohms, né? Agora, aqui em cima dele é montado esse cursor, ó, tá vendo essa régua aqui, tá? E tem um cursor aqui, ó, que tem uma ponta, uma agulha que entra em contato com o enrolamento de fio comum, tá? Então, à medida que você vai girando esse cursor, ó, do extremo direito, por exemplo, para o extremo esquerdo, a diferença de resistência fica proporcional, ó, a essa distância, ó, entre o extremo direito, né, e o cursor, tá? Então, essa distância aqui entre o cursor e o extremo direito é que está a resistência, tá? O valor da resistência. Então, à medida que vocês vão puxando esse cursor aqui, ó, para a direita, para a esquerda, tá? Ele vai aumentando a resistência, né? O valor da resistência entre o cursor e o extremo fixo, tá? Então, com isso, vocês podem regular qualquer valor de resistência entre zero, tá? Quando eles estão conectados aqui, tá? Até o valor máximo, ó, digamos 100 ohms, ó, quando ele chega ao extremo aqui, tá? Então, esse aqui é um resistor variável, às vezes também chamado de potenciômetro, né? O reostato, tá? E ele serve para regular o valor da corrente do primário, tá? Então, ele variando aqui, ó, ele regula quantos amperes, né? Ou miliamperes vão estar circulando no primário. control the amount of current. So if I turn it on, I'm going to get a deflection as you would expect. Aí ligou a corrente no primário. Aí fica constante. A current is flowing through the solenoid. And of course, it will turn to zero when I turn it off. Now, what happens if I place this on top of the solenoid like so? There's no connection to the bottom solenoid. Então ele colocou o secundário, que é isso aqui, ó, em cima do primário, tá? Então ele vai ver o que acontece agora se ele ligar e desligar a chave. Let's see now what happens when I switch it on. You may have noticed that a very slight deflection takes place. Então ele diz que houve uma pequena deflexão, quase imperceptível, né? But the deflection lasts only momentarily. Now I'm going to accentuate the deflection. Now this is just some metal rods. Agora ele vai acentuar a deflexão fazendo uma coisa que eu não sei se acho que eu não cheguei a comentar. É uma forma de, acho que eu comentei na aula passada. Se vocês quiserem aumentar a indutância de um indutor, além do enrolamento de cobre, você pode colocar um material à base de ferro dentro dele, tá? Se colocar qualquer material ferroso, tá? O campo magnético indutor, ele faz com que os campos magnéticos atômicos, né, do material ferroso, ele se alinhe com o campo magnético induzido, tá? Aí isso faz com que o campo magnético no interior da bobina aumente por um fator de centenas de vezes, tá? Então, em termos práticos, a indutância
do indutor é multiplicada por um fator muito grande quando se coloca um material ferroso dentro, tá? Que é equivalente, no caso lá dos capacitores, que vocês lembram lá do capítulo 25, tá? Quando se coloca um dielétrico de um material de alta constante dielétrica. Tá? Então, o material ferroso aqui se comporta como o material dielétrico lá nos capacitores. Tá? Então, ele vai aumentar o fluxo magnético aqui, ó, de uma quantidade enorme de vezes. Tá? And I'm going to place them in the center of the core. Now, these are not causing these two solenoids to be connected electrically. In other words, there is still a separation of two different circuits. The only thing I've done is inserted some metal core, which is going to concentrate my magnetic field lines. And I'm going to demonstrate this when I turn it on. Again, watch what happens to the meter over here. Now, when I switch it off, Você veja, o efeito foi muito intensificado. Quando ele ligou a chave, foi para a esquerda. Quando ele desligou a chave, foi para a direita. what do you notice? Well, the first thing is that the direction of the deflection is opposite to the direction of the current. So the current that is going to go from this circuit is clearly going in the positive direction, but the deflection here occurs in the negative direction. When I switch that off, you're going to see that the deflection heads in the... Você vê então a lei de Lenz. Ó. Quando ele introduziu energia, aumento de energia, a força eletromotriz foi de tal maneira que a corrente foi no sentido negativo. Tá? Então, no caso de fazer uma oposição dos campos. Tá? Quando ele desliga, a corrente vai estar diminuindo, a corrente vai no sentido positivo, no sentido de o campo induzido reforçar o campo indutor. Aqueles desenhos. Positive direction. The other thing you might notice is that the deflection only lasts momentarily. It lasts for about the time that I'm switching it on, but returns quickly to zero. Similarly, when I turn it off, it deflects and returns back to zero. Again, let's explain what's going on. If I just pull this out of the road, when I turn this on, we start with a situation where we have no magnetic field lines. But when I turn the current on, we are having a developing magnetic field, a growing magnetic field. If I place my coil in the midst of the growing magnetic field that this bottom solenoid is generating, this top coil is experiencing a rapidly changing flux. Ele fala, ó, se o campo magnético produzido pelo primário se espalha pelo espaço, crescendo, né? Quando você coloca o secundário, né? Ela é submetida a um campo, a um fluxo magnético que está crescendo no tempo. Tá? Então, no início, e a corrente vai ser de tal modo que ele tenta se opor, por isso fica à esquerda. Depois, quando desliga, ocorre o contrário. And the rate of which, of course, is determining the EMF that is generated and following on from that, the current that we get. But when I leave the power on, the current is steady, which means my magnetic field, which is still there, is not changing. It's staying steady, which means the top coil is not experiencing any changing flux. What if I turn it off? Well, I suddenly go from a very large magnetic field that this top coil is in, that is going to rapidly decrease to a point of zero because of the current, of course, switches off. Again, it's not an instantaneously disappearing magnetic field. It drops away, which means the top coil is now experiencing a rapidly changing flux in the opposite direction. Hence, the needle will deflect in the opposite direction. So turning on and off rapidly will give me an alternating current. Então é isso que eu falei para você. Se ficar ligando e desligando rapidamente, ocorre a produção de uma corrente alternada aqui. Ela fica oscilando para lá e para cá. E é o princípio de um gerador elétrico. Tá? Aliás, no caso de um gerador, não. Aqui no caso seria um transformador de corrente. Tá? Então, I have a video on the induction coil, which in essence works on the same principle. Switching it on and off rapidly will cause me to have an induction that is an alternating supply in the top coil. vai ter um anúncio aqui, eu vou parar.